Olá, amigos, bem-vindos ao canal Quinta Essência. Esta noite temos um convidado que nos vai falar sobre a pesquisa de campo na ufologia brasileira. Então, amigos, esta noite temos connosco Arthur Neto. Eu peço que vocês possam partilhar este vídeo aos vossos amigos, familiares, deixando o vosso like e subscrevendo o canal Quinta Essência. Tá bom, amigos? Vamos então ao nosso convidado e amigo Arthur Neto. Bem-vindo, Arthur, ao canal Quinta Essência. Boa noite. Tentar para quem não Obrigado, conhece. Cláudia. Meu nome é Arthur Sérgio Neto, Arthur Sérgio Ferreira Neto. Eu uso o codinome de Arthur Neto. Eu sou advogado de carreira e estou trabalhando na ufologia já há 33 anos. Há 33 anos como pesquisador em várias partes do Brasil e principalmente aqui no Rio de Janeiro, na Serra da Beleza. É, Atualmente eu faço produção de eventos ufológicos, encontros de ufologia, com palestras, vigílias e pesquisas em regiões de alta incidência do fenômeno OVNI. Mas eu também faço produção de materiais, camisetas, tudo relacionado ao fenômeno UFO, que a gente costuma vender para ajudar na pesquisa, né? Então, já estou há bastante tempo aí nessa batalha de ufologia por grande parte do Brasil, né? O Brasil é muito grande, mas grande parte do país a gente já andou por aí. Que bom, Arthur. É incrível. Eu gosto muito desse tema realmente. É uma pesquisa contínua, nunca acaba. Está sempre surgindo acontecimentos novos e pesquisas novas. E com certeza que o Arthur já há 33 anos que está nesta 33 anos. batalha ufológica. Como é que o Arthur despertou para este mundo da ufologia? O que é que o levou a entrar para Eu comecei na ufologia por causa da minha mãe. Minha mãe já há muito tempo era interessada, montou uma biblioteca enorme, 4 paredes de livros sobre todos os temas metafísicos, espiritualidade, principalmente ufologia. E em 1988, ela me intimou a levá-la para fazer vigília ufológica com um pesquisador brasileiro aqui muito conhecido, o Petit. Sim. E quando ela me convidou, eu falei: não, agora quem quer ir sou eu. E a senhora não pode ir porque a senhora é idosa. Ela falou: se você não me levar, eu vou de ônibus. E aí eu fui com a minha mãe. Na época eu tinha um Fusca, um Volkswagen, eu não sei Sim, como é que se chama em é Portugal. a mesma É, coisa, a marca sim, Volkswagen. sim, um Fusca, um Volkswagen, bem velho, e lá fui eu e minha mãe para uma viagem de 5 horas em estradas sem asfalto, estradas de terra, estradas antigas, para chegar até a Serra da Beleza. E aí, nesses dias que nós passamos lá em vigília com esse grupo de pesquisadores que já estavam lá trabalhando, e aí a partir daí eu não parei mais, eu fui picado pelo o vírus da ufologia e me apaixonei, e nós estamos aí até hoje. E a minha mãe, só para você ter uma ideia quem era a minha mãe, Mônica de Medina, minha mãe fez o caminho de Santiago com 67 anos. E Era uma pessoa muito à frente do seu tempo em relação às questões espirituais, de autoconhecimento, da própria ufologia. E eu herdei essa biblioteca toda que hoje está na minha casa, lá na Serra da Beleza. Já
doei muitos livros, já vendi muitos livros, mas ainda tenho uma biblioteca considerável lá na minha casa, lá na Serra da Beleza. Que maravilha! Conhecimento é maravilhoso. E são todos os livros ligados à ufologia, Artur? Sim, sim, a grande maioria é ligada à ufologia, muita coisa ligada à espiritualidade, metafísica, ao sobrenatural, todos os mistérios. A minha mãe era muito interessada. Por conta disso, eu li Eram os Deuses Astronautas com 12 anos de idade, né? Sempre muito envolvido com leitura, principalmente relacionada à ufologia. Sim, sim. São temas realmente fascinantes para quem gosta muito deste mundo ufológico, que é mesmo assim, né? Sim, sim. Desperta muita curiosidade, porque está tudo ligado ao místico, ao desconhecido, que, que ainda nenhum de nós aqui neste mundo conseguiu desvendar todos os segredos que devem ser imensos e que não há como os desvendar todos. Então, será até, quem sabe, para as futuras gerações irem aos poucos desbravando esse caminho também, né? Qual foi, Artur, ao longo destes anos todos de carreira ufológica, uma pesquisa que tenha sido relevante para você? Assim, mais relevante em relação às outras todas que pesquisou? Sim, ao longo desses anos, eu já tenho aí contabilizado pelo menos quase 40 vezes que eu pude testemunhar o fenômeno. Algumas vezes muito intenso, muito próximo, e outras vezes menos intenso. E nesse tempo todo, o que mais me fascinou foi uma região do Brasil que fica no estado da Bahia, e chamada Chapada Diamantina, que era uma região de garimpo de diamantes, e lá existe um povoado que moram 296 pessoas. É um povoado muito pequeno, incrustado nas montanhas, e lá tem uma incidência do fenômeno OVNI assim. Eu costumo dizer que é a Disneylândia de ufólogos, porque é fascinante. E eu estive lá num período, já estive lá por 4 vezes, e na última vez que nós estivemos lá, nós tivemos a oportunidade de fazer vigílias com o pesquisador local, esse Chiquinho. Sim, Ele leva o nome de Chiquinho de Igatu. Igatu é o nome desse povoado. E sim. nós tivemos avistamentos extremamente contundentes, mas assim, cinematográficos, coisas Uau! muito bonitas, muito lindas e assim um nível estatístico muito alto. Nós fizemos 5 noites de vigília e nós presenciamos o fenômeno em 3 noites. Ou seja, Incrível, a maravilhoso. amostragem é pequena, mas estatisticamente é bastante importante. Então, existem filmes, eu trouxe de lá uma média de 10 filmes, nós trouxemos fotos, o lugar é muito rico no fenômeno OVNI. Eu estimo que no Brasil talvez seja um dos lugares mais importantes para a pesquisa ufológica, apesar da distância, apesar de todas as dificuldades. Pra você ter ideia, são 2 dias de viagem de carro para ir do Rio de Janeiro até essa localidade da Chapada Diamantina. É uma grande distância, né? Mas Sim, o sim. pessoal vai para lá todo, possivelmente, não? Já tiveram grandes grupos lá nessa zona para avistamento? Sim, tem alguns grupos que têm ido até lá, mas mais num aspecto turístico. Sim, Os turistas querem conhecer a região e tudo mais. Pesquisadores propriamente dito aqui do nosso Sudeste,
que nós estamos no Sudeste. O Rio de Janeiro pertence ao Sudeste do país. E você ir até o Nordeste do país, aí já são grupos menores. Eu, por exemplo, já levei alguns pesquisadores até lá nessas 4 vezes que eu fui. Mas realmente tem que se dedicar, tem que ter toda uma logística, tem que ter toda uma disponibilidade para ir até esses sítios. E eu pergunto, Arthur, como é que é essa preparação toda quando vocês, a vossa equipa, né, chega lá ao local? Quantos membros da vossa equipa são e como é que vocês fazem essa preparação toda para irem até esse local para vigília, enfim, para verem algo fascinante, né? Geralmente, a equipe é grande, mas nem todos têm disponibilidade de viajar. Sim, Então, hoje, nós temos um grupo de 10 ou 12 pessoas que têm maior disponibilidade para viagens e para se ausentar do trabalho, esse tipo de coisa. Hoje eu sou profissional autônomo, então eu tenho mais disponibilidade para viajar, né? Não estou diretamente ligado a nenhuma empresa, né? sim. Não estou vinculado ao horário. Então, para mim, facilita bastante. Mas, eventualmente, em alguns períodos do ano, a gente tem maior disponibilidade e a gente procura ir até essas regiões. Mas as regiões são muito distantes. Por exemplo, esse ano, nós gostaríamos de ter ido ao Pará, que é a região amazônica, é o norte do Brasil, a Ilha de Colares, onde há uma pesquisa desde a década de 70, feita pelos militares. Não sei se você já ouviu falar, Operação Prato, que Já é uma. é muito conhecida. Sim, sim, sim. E aí a gente hoje tem curiosidade de ir saber o que aconteceu lá na época e o que vem acontecendo até hoje, porque o fenômeno ele não cessou. Os militares interromperam a missão, muito poucos pesquisadores vão até lá, porque você fazer pesquisa e vigília na região amazônica é muito difícil. Tem uma época do ano que é a única época que você pode ir com menos chuva, porque lá chove todo dia, com hora marcada. Então, na época das grandes chuvas, é inviável você ir até essas regiões. Então, quer dizer, eu costumo dizer que nós vamos viajar a vida inteira e não vamos conhecer o país inteiro. É muito grande. E o fenômeno OVNI acompanha todas essas regiões mais distantes. Ele aparece nos litorais, nas matas, nas regiões de montanha. Então, quer dizer, enquanto isso não acontece, a gente vai pesquisando aqui próximo, que é a Serra da Beleza, que é uma região também, a gente costuma dizer que é um sítio ufológico, pela riqueza do fenômeno, a constância do fenômeno. São mais de 100 anos de referência que o fenômeno aparece lá nessa região da Serra da Beleza. Eu estava-lhe a perguntar se você puder partilhar connosco essa experiência que você teve nessa vigília que fez 3 dias seguidos. Podia partilhar connosco Sim, essa experiência, nesse Arthur? Queria local ver chamado Igatu. Igatu. Sim, na primeira noite, nós vimos uma montanha inteira iluminada, totalmente iluminada, mas parecia um show de rock, parecia um, um espetáculo de música. A montanha inteira ficou iluminada de baixo para cima,
a ponto de você, a mais ou menos 800 metros, 1 quilômetro de distância, você via detalhes da rocha, como se Uau! vários canhões de luz tivessem acendido de uma só vez. É importante dizer, lá o fenômeno ele não vem do céu. Os habitantes não referem que os objetos vieram do céu ou desceram. Lá eles costumam dizer, a nave saiu, porque Ah, ela sai da caverna. Lá tem muitas cavernas, cavernas, mas sim. nesse local especificamente tem essa caverna que as luzes saem dessa caverna. Sim. Essa região que eu chamo de Disneylândia de ufólogo, porque é um lugar que tem uma incidência absurda. Nós tivemos 3 episódios lá. Na primeira noite, nós vimos uma montanha inteira iluminada. Parecia um show de rock, parecia um show de Pink Floyd, Uau! de tanta luz iluminando uma montanha inteira, mas ao ponto de você poder enxergar detalhes das rochas a mais ou menos 1 quilômetro de distância. Esse foi o primeiro dia, durou alguns segundos e várias pessoas viram. Nós éramos em torno de 11 pessoas, mais ou menos. No segundo dia, nós vimos, já na base da montanha, onde existe a mata, um show de holofotes coloridos, várias cores, verde, vermelho, azul, amarelo, branco. E esses holofotes eram mais ou menos do tamanho do farol de um carro, e eles se cruzavam assim para todos os lados, mas eles vinham debaixo das árvores. Eles atravessavam a copa das árvores, vários assim, e eles se cruzavam. Ficamos também alguns segundos assistindo tudo isso. Essa base ali da montanha é justamente onde existe a tal caverna, e os moradores locais dizem que essas luzes saem da caverna. Ah, Lá eles não, é, lá eles não usam a expressão desceu, as naves desceram. Eles usam a nave saiu, porque sai da caverna. A caverna tem 2 salões principais. No primeiro salão você consegue adentrar. No segundo salão, na atualidade, não se consegue mais entrar, porque exala um cheiro muito forte de uma espécie de gás, alguma coisa que as pessoas inalam e passam mal. epa, Então, incrível. o pesquisador local hoje ele não leva mais as pessoas até lá, e não é cheiro de fezes de morcego, porque as fezes de morcego também exalam um cheiro muito Sim. forte. É um cheiro como se fosse enxofre, é uma coisa mais ligada para enxofre, para amoníaco, amônia, alguma Sim, isso coisa é desse muito forte tipo. realmente. É, são cheiros Sim, terríveis. É. sim. Aí as pessoas passam mal, e aí ele parou de levar as pessoas até lá. E aí, no terceiro dia, nós vimos também, saindo dessa parte da montanha, onde existe a caverna, 2 luzes na forma de esferas luminosas que trafegavam uma na frente e a Da outra ia outra. atrás, e eles iam se movimentando de forma inteligente, Tipo e uma ia em seguindo a zigue-zague, outra. né? Em zigue-zague. Sim, sim. Mas isso não era no céu, isso era na região, andando, beirando a montanha e por cima da copa das árvores. Então, quer dizer, foram 3 dias de espetáculo de luzes e cores que nos deixou muito feliz, porque nós viajamos 2 dias para ter esse presente, né? Para ter essa E, experiência. e isso traz um conceito, uma convicção de que quando o fenômeno OVNI verdadeiro se manifesta, você não tem a menor dúvida, porque ele é tão extraordinário e ele é tão fora do convencional,
que você realmente não tem a menor dúvida. Não existe aquele negócio, será que é? Não existe. Você vê que é alguma coisa totalmente fora da nossa realidade. Exatamente, vê-se e pronto. Quem está lá, É, qualquer pessoa pode ver esses fenómenos acontecerem. Esses fenómenos aconteciam à tarde, à noite, de dia? Como é que era? Qual o horário em que isso acontecia? Nesses 3 dias? é, o, o horário, aqui no Brasil, existe um horário que a gente costuma dizer que é a hora deles, né? Quando está nesse horário, a gente está em pesquisa, a gente fala, ó, está na hora dele, porque é aquele horário do cair da tarde, o cair da noite, o final da tarde, aquela hora do crepúsculo, Sim, quando o sol, essa hora é a hora, os primeiros minutos da noite e juntando com essa parte do final do dia, é o horário que é mais recorrente o fenômeno, não só lá na Bahia, como em quase todas as regiões do país. É muito comum você ver OVNIs no final do dia, né, no início da noite, e depois adentra pela noite, e geralmente na madrugada também é bastante comum. Então, quer dizer, a gente tem algumas estatísticas sobre essas questões de melhores dias e horários, a gente tem algumas estatísticas, mas muitas das vezes você vê o fenômeno completamente fora das estatísticas. é verdade. E as pessoas que presenciaram, Arthur, esses três dias de experiências com os fenómenos, vocês sentiram alguma coisa, alguma energia? Mudou em vocês algo diferente, alguma percepção, alguma capacidade que desenvolveu em vocês? Como foi? Não, o que chamou a atenção, no primeiro dia não, no primeiro dia que a gente viu a montanha iluminada, eram uma dúzia de pessoas, 11 ou 12 pessoas, não lembro agora, e foi mais aquele entusiasmo, as pessoas ficaram encantadas. Tem muita gente que nunca viu absolutamente nada, estava vendo pela primeira vez. Então aí tem aqueles gritos, aquele Aquela entusiasmo, euforia toda, né? aquela euforia. Nos outros dias, aí já eram só um grupo pequeno de 4 pesquisadores, mas o que chamou a atenção é que nós estávamos com um tripé montado, as câmeras preparadas para filmar, fotografar, e na hora que aconteceu, ninguém lembrou de fotografar, ninguém lembrou de pegar a câmera. Quando a gente deu por si, já tinha acontecido e ninguém filmou absolutamente nada. As câmeras estavam lá e ninguém filmou. Então, quer dizer, isso é muito comum. Como eu ia dizendo no início, o pessoal que vai comigo leva equipamentos sofisticados para filmar e fotografar. Eu te confesso, eu já desisti. Eu levo só o meu binóculo para eu ver bem, porque na Serra da Beleza, por exemplo, e em alguns outros lugares, existe essa questão. Se você levar muito equipamento para filmar e fotografar, e tiver muito ansioso para ver, eles não aparecem. É, Lá na Serra da Beleza, isso é uma regra. Eles não aparecem. Geralmente, eles aparecem quando você não está esperando, quando você exato. está lá, mas você está pensando em outra coisa, às vezes está conversando, e você não está ansioso e nem levou. Eu tive uma experiência na Serra da Beleza, junto com outro pesquisador, Júlio Ferreira, que saiu nas televisões, saiu no History Channel, num seriado que foi filmado aqui no Brasil, De Carona com os OVNIs, e esse meu episódio ele ficou bem conhecido na mídia, porque nós estávamos em vigília e resolvemos que nós íamos guardar o equipamento. Eu falei para o meu companheiro, eu falei, guarda tudo, não vamos fotografar, não vamos filmar. E aí ele, muito contrariado,
mas e nós não vamos? Eu falei, a gente não precisa fotografar nada, a gente não precisa provar nada para ninguém. Guarda o equipamento e vamos, se acontecer, nós vamos testemunhar essa experiência. Olha, Cláudia, não deu 20 minutos. A gente guardou o equipamento no carro, não deu 20 minutos, começaram os clarões, Ei, que era uma noite estrelada, de impressionante. céu limpo, não tinha como ser trovoada nem relâmpago. Aí foram 5 clarões, nós contamos 5, como se fossem flashes de máquina fotográfica, Sim. só que gigantescos. Sim, nós contamos 5 flashes e apareceu um objeto no topo de uma montanha. Ele era um pouco maior que um carro, mas ele emanava uma luz de 60 metros de diâmetro, uma luz muito intensa, como se fosse uma solda, mas uma solda de 60 metros. E nesse momento que nós estávamos observando, ele passou um carro por baixo desse objeto, por baixo dessa luz. E esse carro foi totalmente tomado pela luz. E nós, na outra montanha, assistindo de camarote, de binóculo, aquele cara que foi o verdadeiro protagonista. E depois de que o carro passou devagarinho dentro da luz, ele acelerou desesperadamente num sinal claro de que aquela pessoa estava em pânico. Ele, Ah, ele então sim, desceu uma ladeira da montanha. percebeu. Eu, eu, eu pensei que ele ia sofrer um acidente, para você ter ideia. Eu pensei que ele ia capotar o carro, ia sofrer um acidente, porque ele desceu dirigindo de maneira. Ele estava em pânico, aquela pessoa. Claro. E aí, nessa hora que passou o carro, o meu amigo tinha guardado uma câmera pequena no bolso do casaco. Ele puxou a câmera e falou: Eu vou fotografar. E aí ele foi tentar fazer uma foto ou um vídeo. E aí o objeto apagou. Quando o objeto apagou, eu bati na mão dele e falei: guarda, que a gente falou que não ia fotografar. E aí ele guardou. Quando ele guardou, o objeto voltou. E voltou com uma intensidade. Para você ter a ideia, depois, tempos depois, nós pudemos medir com drone a distância. Nós estávamos a 1,5 km de distância e nós tivemos queimadura nos olhos. Epa, Eu fui protegido porque eu uso óculos, mas ele teve uma queimadura grave. O médico perguntou para ele se ele fez solda sem proteção, sem óculos de ah, proteção, sim, sim, sim. porque o dano no olho dele foi no mesmo nível de quando você faz solda sem proteção. Sim. E E- detalhe, a máquina fotográfica nunca mais funcionou, ah, nunca mais é. Eles foi têm essa levado para capacidade. especialistas. É. Eles têm essa capacidade de interferir no eletrónico, nas máquinas, porque de alguma forma, Arthur, eles não querem ser fotografados, não querem que as pessoas façam registro deles para se divulgar por aí, né? Então eles fazem tudo para não aparecer quando vêm as máquinas em punho. E quando são recolhidas, eles aparecem precisamente por esse motivo, que eles não querem aparecer quando vocês querem disparar a foto, né? Vai saber porquê, por algum motivo, né? Lá na nossa região, lá onde a gente faz pesquisa na Serra da Beleza, lá isso é certo. Se você for super equipado, ainda corre o risco de perder o equipamento, de queimar o equipamento. Então, eu, particularmente, nesses anos todos, eu aprendi que para mim é muito melhor presenciar o fenômeno do que fotografá-lo. Então, eu não levo equipamento, só levo o binóculo. E sempre estou acompanhado de pessoas com máquinas poderosas, com câmeras poderosas, que geralmente não veem nada, né?
Só houve uma vez que nós fizemos uma imagem nesse horário, que é o horário deles, no horário do crepúsculo, e Sim. foi um vídeo belíssimo. Foram 5 minutos de dois objetos voando em formação e nós pudemos filmar. Nesse dia, eu acho que eles deram autorização. Eu até acredito assim, Arthur, se vocês pedirem para os seres autorização para ver se podem fotografar, pode ser até quem sabe que eles permitam Pode ser que aconteça. e que aconteça, né? Isso é impressionante, incrível mesmo, Arthur. Nossa, maravilhoso. Essa história, por ter fatores que envolveu o médico, que envolveu a câmera queimada, e o objeto deixou marca lá no local, Sim, a marca perfeita. A marca durou 8 anos. sim, Até o ano passado, nós passamos drone lá e a marca está lá. E é importante dizer, 8 anos é a média de tempo que essas marcas costumam durar. No mundo inteiro, na pesquisa, existe esse componente, esse dado. E esse ano eu estou querendo passar o drone para ver se a marca ainda está lá. Simplesmente uma marca de o capim ele é queimado e mesmo depois que ele se recupera, existe uma parte do traçado que fica e não cresce mais mato. Então, cresce mato, às vezes, no meio e fora, mas naquela linha ali que demarca, não cresce absolutamente nada. então essas marcas são de que forma geralmente? São retas? São circulares? Como é que são feitas? Não, essa marca é muito parecida com essa da foto que você tem aí do seu lado ali, do seu ombro esquerdo. Sim, É a marca elíptica. Ela tem aquele formato de bola de futebol americano, a forma de elipse, que lá na nossa região são os objetos mais comuns. Lá existem pelo menos 4 referências de pessoas que viram essas naves muito próximas e referem que essas naves têm o formato elíptico, tem a forma de elipse. E esse objeto não fugiu à regra. A marca que ficou lá é uma marca elipsoidal, é uma elipse perfeita. é realmente impressionante, Arthur. Só para saber, essa pessoa do carro, nós estamos há 9 anos tentando encontrar essa pessoa. Talvez não seja um morador, talvez era alguém que estava só passando. Essa pessoa nunca foi encontrada. Já fizemos toda forma de apelo, porque essa pessoa foi o verdadeiro protagonista, né? E realmente ela ou ele, quem tivesse conduzido no momento a viatura, né, podia dar mais detalhes do que realmente aconteceu ali dentro do carro com ela quando viu o clarão, a sensação que teve, o que é que pôde percepcionar, visualizar. Seria bem interessante o relato dele ou dela, né? Mas pelo Sim. susto que levou tão grande, Arthur, já não volta tudo, já não volta lá mais. Mas só quem passa por Não, elas é que sabe, né? Cláudia, é importante dizer que nós também falhamos como pesquisadores. Nós ficamos tão emocionados e tão impactados. Tudo durou 6 minutos. Nós podemos constatar que toda essa dinâmica durou 6 minutos. Nós tínhamos que ter ficado até ao amanhecer nesse local, porque eles estavam na região, talvez houvessem outras manifestações dessa mesma nave e nós talvez íamos ter a experiência da vida, né? Talvez eles viessem na nossa direção, tudo poderia acontecer, mas nós ficamos tão entusiasmados e tão emocionados que nós deu aquela coisa tipo assim, eu estou satisfeito, não quero ver mais nada, eu quero ir embora. Eu,
Eu quero tomar uma cerveja, entendeu? Quero ir para a cidade tomar uma cerveja. Então, isso eu considero um erro como pesquisador, né? Nós também, deveríamos, na hora, ter ido atrás daquela pessoa. Talvez, se nós tivéssemos ido na hora, nós tivéssemos encontrado, e nós teríamos que ter ido no dia seguinte lá ver as marcas, ver tudo. Nós só descobrimos as marcas meses depois. Nós não fomos lá na montanha para verificar a marca imediatamente. Então, nós cometemos uma série de erros por conta da emoção e da satisfação Do e do deslumbramento impacto de tudo. daquela maravilha toda acontecendo. Mas isso faz parte, Arthur. Somos todos seres humanos, então eu É. acredito também que se estivesse numa situação dessas, que ficaria deslumbrada com aquilo tudo, né? Como seres humanos que somos, é Nós natural que isso ficamos uns aconteça. 2 dias com um sorriso de orelha a orelha. Parecia que tinha visto uma fada, o tempo todo rindo. Foi a Não, emoção. e eu confesso que também tinha um certo bronzeado. A gente, você imagina, a 1,5 km nós nos olhávamos, nós estávamos completamente iluminados. A luz chegava até nós, e queimou os olhos. Tivemos conjuntivite por exposição à radiação. Ah, pois é. Então, quer dizer, uma série de fatores que nos surpreenderam. Você está Sim. pensando que vai ficar de frente para um objeto desse e que tudo isso é uma brincadeira? Você tem Ah, que se não é, não. proteger, Sim, sim, você tem que tomar cuidado. é verdade. E quem não está preparado para o que vai ver e como vai ser, é natural que ninguém estaria preparado para esse acontecimento tão grande, não é? Então as pessoas foram Sim, ali mais com o objetivo de registar alguma coisa, que acabaram por ninguém registar nada, né? E o fenómeno apareceu de surpresa para vocês, assim, de rompante, sem que ninguém esperasse. hoje em dia eu comprei um óculos de solda. Se isso voltar a Eu acontecer, levo um o Arthur óculos já coloca de soldador. uma viseira, né? Uma viseira, assim. É, É, é. O importante é dizer que você, se estiver em vigília, estiver em pesquisa, e você se deparar com o fenômeno a uma distância razoavelmente próxima, é importante dizer que você não se aproxime. Não se aproxime, proteja os olhos, porque você pode sofrer consequências muito sérias vindas dessa tecnologia, né? exatamente. Incrível. Relato maravilhoso, Arthur. É importante dizer, Cláudio, que esses tipos de interferência e, às vezes, alguns fenômenos de aspecto ufológico que acontecem, você só tem certeza que estava realmente acontecendo depois que acaba. Então, é o que aconteceu aqui conosco. Agora o som está limpo, eu É, estou te ouvindo perfeitamente, acredito que você esteja me ouvindo também. perfeitamente, Agora sim. e não há nenhuma interferência, ou seja, realmente estava havendo uma interferência. A gente só percebe certas coisas depois que acaba completamente, né? Sim. Nós sabemos, Arthur, que as naves, elas circulam por todo o céu do nosso planeta. Agora, eu acredito nesse sentido, como estamos nessa transição planetária, está o planeta sendo limpo, a humanidade em si também está se transformando, eles de alguma forma estão auxiliando para que haja essa transformação a nível planetário e de humanidade. É natural que quando haja estas videoconferências, seja vídeo, seja em direto, que eles de alguma forma dão o sinal da sua graça.
fazem-se presentes, fazem-se ouvir para que a gente saiba que eles realmente estão aqui conosco. Não parece ser um defeito de transmissão, Não? parece realmente uma voz. Sim, que o Arthur possa dar as suas considerações finais aqui para o pessoal que nos está assistindo e que nos vai assistir, né? Bom, eu queria agradecer a Cláudia essa oportunidade da gente bater esse papo aqui, essa conversa, e dizer o seguinte: o nosso trabalho lá na Serra da Beleza, ele começou com um outro grupo de pesquisa, depois nós nos integramos a esse grupo e viemos juntos, e depois outros grupos surgiram, e esses grupos foram se sucedendo, e hoje nós temos o trabalho mais contínuo, mais regular e mais ininterrupto de pesquisa de OVNIs no Brasil. Não existe nenhum lugar no Brasil com um período tão. Hoje está completando 40 anos de pesquisa constante, regular e ininterrupta. E esses 40 anos foram preenchidos por vários grupos que foram se sucedendo, e eu tive a oportunidade de participar desde o primeiro grupo até todos os outros que chegaram até aqui. Hoje existe a nova geração da ufologia, a rapaziada nova, que é o futuro da ufologia, que traz inovação e traz equipamentos, tecnologia. Então, só para vocês saberem, nós hoje temos uma estação de câmeras instaladas lá na região que ficam monitorando toda a região 24 horas e são acompanhadas do Rio de Janeiro e de lá mesmo, da Serra. E nós temos 4 câmeras de alta precisão, e agora nós vamos inaugurar uma 5ª câmera de visão noturna, que vai ampliar esse trabalho, essa estação de monitoramento. E é importante dizer que chegou ao nosso conhecimento, não existe no mundo inteiro outro trabalho igual. Existe um trabalho na Noruega, no Vale de Resdalen, que tem uma estação também desse nível instalada, e agora na Serra da Beleza. Estou falando uma iniciativa civil. Militar tem muito, mas civil é uma iniciativa de ufólogos civis que a gente saiba só tem na Noruega e na Serra da Beleza. Então, hoje nós estamos... Aliás, esse trabalho ele faz parte de um mestrado. É um colega nosso, ufólogo, engenheiro, está fazendo um mestrado, e o mestrado dele é gerenciamento de instrumentação óptica para detecção de objetos aéreos anômalos. Esse mestrado ele está fazendo numa instituição de física do governo federal, ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil. Então, quer dizer, a ufologia ela está ganhando novos caminhos junto com a ciência e indo para os meios acadêmicos. Então, quer dizer, é importante mencionar esse trabalho, porque é motivo de orgulho para nós estar evoluindo, levando a ufologia brasileira a um nível de evolução. É, Então, eu convido a Cláudia, quando puder, vir ao Brasil e ir conhecer a Serra da Beleza e conhecer a nossa pesquisa, fazer vigília conosco ai, que e estar maravilha! lá conosco. Eu vou adorar, Arthur. Para mim vai ser uma honra estar com vocês, todos nós juntos lá, e poder ter a experiência dessas maravilhas dos céus, né? Sim, Porque sim. ter uma experiência dessas com certeza que muda a nossa vida, de ter um contato realmente com uma nave, com seres, sentir a energia do local, né? Que com certeza deve haver também lá portais energéticos, portais para outros mundos. Sim, sim, com E, certeza absoluta. e isso vai. Com um pouco de sorte,
você pode ser premiada e ter Oh, um avistamento, entendeu? Com um pouco maravilha! de sorte, né? Às vezes passamos muito tempo fazendo vigílias e não vemos absolutamente Nada. nada, mas faz parte, tem que ter persistência, tem que Sim, ter sequência. Mas lá eu muito me orgulho, nós procuramos fazer ufologia baseada em evidência, sim. ufologia séria. Então, quer dizer, eu convido a todos que puderem ir lá conhecer a Serra da Beleza, que fica próximo ao Rio de Janeiro aqui. 2 horas e meia de carro você chega até lá. Maravilha! Com certeza eu irei um dia, se Deus quiser, eu estarei aí também com vocês, com certeza. Para finalizar, Cláudio, Sim, eu queria. Eu tenho o meu YouTube, sim, Arthur Neto OVNI. Nós temos mais de 100 casos contados através de vídeos, de reportagens, de documentários da Serra da Beleza, da Bahia e de várias outras regiões do Brasil. que Então, se bom. quiserem entrar lá, Arthur Neto OVNI, no YouTube vocês têm também tem podcast, tem uma série de outros materiais, outros conteúdos lá para as pessoas ouvirem e conhecerem. Vai ser E muito. agradeço muito. Agradeço também a você, Arthur, por ter aceito o meu convite, por ter estado este pedacinho de noite aqui comigo, partilhando a sua experiência, as suas pesquisas de campo, que vai ser muito bom, vai ajudar muita gente a entender um pouco mais esse nome, UFO, né? Que muita gente fala e que muita gente também desconhece. Então, amigos, eu peço que vocês possam partilhar este vídeo ao maior número de pessoas possível, deixando o vosso like e subscrevendo o canal Quinta Essência. Eu Muito digo obrigado a todos que estão nos assistindo. gratidão, Arthur, de coração para coração, como eu digo sempre, para você e para todos os nossos amigos que nos estão assistindo e que irão assistir também. Tá bom? Um beijinho a todos e uma ótima noite a todos. E até uma próxima jornada de conhecimento, amigos. Até à próxima. Muito obrigado, Cláudio.